com análise do benchmark, né, o Ibovespa, tem até uma marcação que eu tinha deixado no gráfico, aqui na região dos 112.500, mais ou menos, né, eu vi até que o preço teve uma certa dificuldade ali, mas não perdeu o padrãozinho de topos e fundos ascendentes aí que ele tem formado desde que ele chegou ali na região de 103. Então, ainda assim, Ibov com possibilidade de continuar subindo, e acima dessa região de 112, 103, aí abre alvo na próxima linha verde, região ali da mínima 305, ali próximo de 116, né? Então, Bov numa região importante, né? Ele ainda está nessa região aqui, que se ele falhar, começa a ficar um pouco mais feio, principalmente se ele perder aqui essa região de fundinho anterior, né? Se ele perder isso aqui, começa a ficar um pouco mais feio, porque ele perde o padrãozinho de topos e fundos ascendentes que ele está tentando formar nessa pernada. Então, acho que aqui é um ponto de atenção. Rompendo aqui, vejo o alvo na região de 116, 117, quem sabe até testar os topos lá no 120 mil, né? Então, não sei se você vê algo de diferente aí, Bo. Eu estou vendo basicamente a mesma coisa, mas a minha perspectiva no momento é o gráfico semanal, né? Então, no gráfico semanal, a gente tem um padrão bastante interessante que poderia ser retomada de um forte movimento para frente. Quero chamar a atenção de todo mundo aqui do gráfico semanal, onde a gente saiu do fundo da pandemia e em 5 movimentos a gente chegou aqui para depois enfrentar a resistência e fazer 3 movimentos na contratendência. Chegando aqui na retração, foi de 50%, então uma retração bonita de 50% no fim da terceira onda. E também uma projeção de onda 1 mostra para a gente também que a gente abortou a onda 3 na linha 786, 78%. Então, a gente realmente chegou num ponto de suporte muito, muito importante, nesse 99 mil, lá em agosto. Desde então, o que o preço tem feito? Um padrão que a gente precisa realmente prestar muita atenção, porque ele estava fazendo topos e fundos descendentes aqui, mas fez um topo duplo e um fundo mais alto. Pode ser o início de uma onda 3 pequena, mas se ele entrar nesse movimento aqui, aí ele vai ter a possibilidade também de fazer uma onda 3 enorme, proporcional nesse linda onda 1 aqui atrás. E eu já vi falar que a gente está muito barato na nossa bolsa. Recentemente, um artigo que saiu dizendo que o Brasil era a bolsa quinta mais barata do mundo. Price earnings na casa de 4,3, 4,3 por ali. E normalmente fica na casa de 8 a 10. Então, quem sabe a gente pode valorizar o dobro daqui, né, de ponto de vista fundamentalista. E o gráfico semanal também está muito bonito aqui. Assim, para terminar, antes de a gente começar a fazer outra análise, queria mostrar a todo mundo que conhece Ficube e entende muito bem o que é uma linha verde. Quando a gente coloca o modelo PVPC e desenhar no futuro no gráfico semanal, uma coisa maravilhosa acontece. A gente ganha terceira linha verde. A gente já está dentro da casa do gigante verde aqui, Alan. Então, se ele começar a subir, a gente tem a possibilidade de ter forte tendência e ir bem longe mesmo. Muito, muito interessante. Os alvos, se te projetar a nossa onda 3 aqui, primeiro alvo está no 150 mil, segundo alvo 165, terceiro alvo 184. Então, a gente potencial é realmente muito bonito caso o preço entrar nessa onda 3. E aí dá muito mais confiança nisso devido ao fato que nós temos aqui o gigante agora tentando evitar uma linha vermelha dentro da casa do gigante. Então, imagina isso. Né? A gente pode ter coisa bem bonita aparecendo fim de 2024, início de 2025. Muito bonito, né? Muito, muito bonito. Perfeito. Muito bonito mesmo. E o fato ali de ter uma possível onda 3, né, é justamente dar esses alvos aí distantes pra gente. Então, muito bom mesmo. Vamos torcer para dar certo aí. Bem, vou colocar minha tela aqui pra gente voltar com a análise do dólar, né, que a gente falou do Ibovespa, falar do dólar aqui também. E o dólar, eu saí de férias, ele estava andando de lado e pelo jeito continua andando de lado, né? Então, tinha marcado essa região,
e também tinha marcado esta região, e ele segue ali no mesmo comportamento, né? Então, na faixa dos 5,120, 5,100, né? E os topos ali de 5,500, 550. Então, dólar lateral, testando aqui a região de fundos, caso, né, não faça no fundo, não venha perder a região dos 5,100, pode voltar de novo lá para testar a região de 5,500. Perdendo essa região de fundo aqui, aí abre alvo na próxima região ali, próximo de R$ 5 ali, né, os 5.000. Então é o que eu vejo para o dólar lateral, acho que pode continuar ainda lateral, né, Bo? Eu tenho um alvo potencial mais baixo se ele romper para baixo, tá? Sim, Então, se eu sim. colocar aqui no gráfico semanal também, bastante simples, né? PVPC, e a gente tem uma linha vermelha aqui, e abaixo dessa linha vermelha, o alvo é a segunda linha vermelha. Sim. Logicamente, a gente tem primeiro um suporte importante nesse fundo anterior, tá? O interessante é que quando a gente coloca as mínimas aqui, a gente tem, deixa eu colocar aqui, 6 fractais, a gente tem um like 72. Like 72 qualifica a primeira linha vermelha. Então, se o preço não conseguir respeitar esses fundos anteriores, ele vai ter um alvo lá embaixo, nos 4.500. Pode ser que isso coincide com uma forte subida da nossa Ibovespa, né? Sim. Então, seria também, seria lógico que se a Ibovespa está subindo e chama a atenção de dinheiro estrangeiro e entra mais dólares aqui no país, o dólar, então, vai ficar mais barato. Então, vamos ficar de olho também, se sair dessa região onde está hoje em dia, é mais fácil ele tomar uma forte queda do que uma forte subida, e como é mais fácil, né, mais provável Ibovespa tomar uma forte subida ao invés de uma forte queda. Nunca sabemos, tem muita volatilidade e muitas coisas malucas acontecendo no mundo, dificuldades no sistema financeiro mundial, guerra na Ucrânia, essa guerra também ameaça ficar uma coisa mais complicada, com agora a Polônia querendo mandar tanques de guerra lá para a Ucrânia, União Europeia pensando sobre essa questão também, Rússia ameaçando que se fizerem isso o negócio vai escalar. Então, nunca sabemos em tempos difíceis, complicados como essa. Mas o gráfico, para mim, Alan, é Ibovespa para cima e o dólar para baixo, né? Longo prazo. Excelente. Perfeito. Isso mesmo. Ó, colocar mais aqui uma oportunidade que eu observei, né? Aí vamos já entrar aqui nos ativos que eu vi como possíveis oportunidades. Aí tem aqui a MEAL3, é uma das que eu estava observando que voltou para uma região de suporte, uma linha de tendência aqui dos fundos anteriores, né? Ele já chegou no alvo pela linha verde, que é a segunda linha verde, teve ali uma certa dificuldade, né? Fez um movimento aqui de realização, mas voltou para um ponto de suporte onde ele, por enquanto, está tentando segurar. Então, caso ele venha permanecer aí acima dessa linha de tendência, existe ali uma possibilidade de teste novamente desse topo, quem sabe até testar esse topo anterior aqui, né? Que seria próximo da região dos 3,20, né, próximo da linha vermelha. Então, é um dos candidatos que eu acho que vale a pena ficar de olho. É claro que tem que observar qual vai ser a reação neste ponto. Se ele perder aqui, aí volta para testar o suporte 72, testar esse fundo aqui nos 2,5, né? Então, acho que o ponto de atenção é justamente aqui onde ele está agora, esse gráfico de MEAL3. Olhando o gráfico semanal, Bo, eu estava observando que ela está ganhando ali, né, um leque 72 ali no fundo, e por enquanto ele está com dificuldade na 1144, mas se ele conseguir ficar acima dessa 1144 e com o leque 72 aí aparecendo no fundo, ele pode até abrir um alvo lá na 305, né, que seria mais ou menos aqui na região desses topos anteriores. Então é uma possibilidade caso o MEAL3 aí consiga ficar acima da 1144. Então é uma das que eu observei ali pelo diário que eu entendo que pode dar um movimento aí no curto prazo para testar topo, segurando aí na região da linha de tendência. Uhum. Eu acho que você acertou na mosca do ponto de vista de estar no ponto de tomar decisão. Desenhou para cima, curto prazo para cima. Desenha para baixo para ver também como é que fica. Aí se romper, eu já começo a ver ele voltando para cá. Testar aqui os dois novamente, né?
Seria testar esse fundo aqui. Quem sabe? Aí, assim, aqui também vai ser um bom ponto, né? Vai ter algumas mimas grandes aqui, aliás, para cima, apesar da inclinação ainda não ser muito boa, mas também é um ponto que a relação risco-retorno é favorável se eles começam a segurar por ali, né? Muito bem. Bom, está no fundo do canal nesse momento e vai tomar uma decisão. Nós vamos ficar bastante atentos para ver qual a direção que ele vai escolher. Perfeito. O próximo que eu vi aqui foi Honey 3. Aí aquele setup que a gente sempre comenta, né? Em primeiro lugar, ele está numa região... Deixa eu só aumentar aqui a escala. Como eu voltei hoje aqui, estava desconfigurado. Vamos lá. Ele está numa região de retração, né? 50, 61,8 aqui na região. Já dá para perceber que ele tem segurado aqui, né? Não tem perdido esse fundo. É claro que ele precisa romper aí a região dos 8,20, 8,35 para retomar esse movimento de alta, né? E ele tem aquele setup que a gente sempre comenta aqui das 3 linhas verdes com linha vermelha. Por enquanto, ele ainda está abaixo da linha vermelha, mas escapando dessa linha vermelha, abre alvo aí pelo menos para testar as linhas verdes. Quem sabe testar topo, né, e dar continuidade nesse padrão de alta. Então, também é uma que está numa região interessante. Não quer dizer que é compra agora, né, porque a gente não sabe ali se realmente o preço vai segurar aí e retomar o movimento de alta. Mas ele fechando acima dessa linha vermelha, acima dos topinhos anteriores, já dá um indício ali de que ele quer voltar para testar aquela região dos R$ 9 novamente. Uhum. Eu gosto desse candidato porque ele está beijando, ele está lá batendo na porta do gigante vermelho, gigante verde, Sim. com 3 linhas verdes alinhadas para cima, bem separadas. Quando você desenhou no futuro, não houve também uma queda da última linha lá em cima. Então, vai continuar uma separação forte. E a gente sabe, com 3 linhas verdes para cima, quando o preço chega no ponto de testar uma linha vermelha, certamente estamos no ponto de tomar de decisão. Legal. Desenho para ele para ver o que acontece. Desenho para baixo para ver o que acontece se de repente ele decide a cair aqui. Ponto que ele venha a perder. Se ele perder, aí começa a ficar feio mesmo, porque ele tá ganhando uma resistência 7,2 nos topos, né? Então, aí abre alvo lá embaixo, né? Abre alvo aqui. Então tá. Por isso aqui é um ponto importante, né? Se perder aqui, aí começa a ficar feio. Exatamente. Mais um que está no ponto de tomar de decisão. Aliás, a gente tem vários ativos nesse momento, justamente nesse ponto. Explique para todo mundo a questão de ganhar mais combustível e por que isso pode ser prejudicial para a nossa compra, caso ele tente subir lá. Assim, quando o preço começa a ganhar mais combustível aqui na venda, isso significa que ele está com maior dificuldade de continuar aquele movimento de alta. Então, por exemplo, aqui a gente tinha uma mima 17, aqui apareceu 34, então já temos 2 mimas alinhadas para baixo e agora tem 7,2. Ou seja, o preço está ganhando cada vez mais resistência, né? Ou seja, vai ter uma dificuldade maior de retomar aquela tendência de alta. O importante é que ele não venha perder esse fundo, porque se ele perder esse fundo, com essa resistência 72, ganhando mais combustível aí na venda, abaixo de uma linha vermelha, aí ele abre alvos lá embaixo, né? Então ele pode fazer isso. Voltar para testar a próxima linha laranja e, pela linha vermelha, pode voltar para testar a próxima linha vermelha. Então o ponto é aqui. Honey 3, se perder esse ponto, fica feio. Segurando por aqui, aí volta para testar novamente ali a mima 72, né? E quem sabe a primeira linha verde, que é o que a gente havia desenhado ali agora há pouco. Então, ele vai tomar uma decisão neste ponto. Segurando acima da linha vermelha, volta para testar a linha verde e a resistência 7,2. Perdendo os fundos anteriores, aí abre alvo até a próxima linha vermelha. Então, vamos acompanhar aí, né, para ver qual é a decisão. Se tiver liquidez, a gente fazer uma operação de straddle aqui com o novo projeto de opções FICUB. Não sei se tem liquidez, nem sei que tem opções ou se tem liquidez nas opções, provavelmente não. Mas é um ponto realmente muito importante, porque se ele tentar escapar essa linha vermelha e não conseguir, e ganha mais combustível na venda com resistência 72, de fato, os alvos estão bem lá embaixo. Muito interessante. Mais um candidato importante para prestar atenção, viu, gente? Sim, perfeito. Tem até um exemplo aqui, Bo, que eu queria só relembrar o pessoal, né? Antes de eu sair de férias, a gente tinha feito um vídeo, a gente falou de Prio 3, que era um candidato que estava bem interessante. Mas ele não estava na linha vermelha. Eu acho que era a Petro Recôncavo que estava na linha vermelha. Mas eu vi aqui a Prio 3, né? Ele acabou subindo nas linhas verdes, deu uma bela puxada aí para cima.
E outra que a gente comentou aqui foi a REC V3. Não estava na linha vermelha também não. Mas são candidatos interessantes. Chegou próximo de linha vermelha, segurou por ali, não fez novo fundo, vale a pena ficar de olho, porque eles dão uma puxada bem interessante ali naquele ponto. Sim. E essa Honey 3 aí tá um ponto que vale a pena acompanhar. É claro, vai depender do que o preço vai fazer, a gente não sabe o que o preço vai fazer, né? A gente entende quais são os pontos importantes, e aí é um ponto realmente bem importante que eu gosto de acompanhar, né? E aqui a gente no FICUB sempre fica de olho nesses pontos de linha vermelha com 3 linhas verdes. Esse aqui está bastante óbvio no modelo. Por exemplo, bota Prio de novo ali, por favor. Prio. Bota Prio ali. Prio está óbvio, né? 3 linhas verdes, topos e fundos ascendentes, mas a retomada da subida não estava perto da linha vermelha, né? Esse Sim. último aqui lá em dezembro, que ele fez 3 movimentos para baixo, fez um fundo em dezembro e começou a subir, certo? Então, Sim. a gente, nesse caso, tem outra maneira de identificar essa entrada. Vai no Bull 1 agora, Bull 1 simples. Deixa eu uma mima aqui. Vai no Bull 1 simples, e aí a gente vai mostrar para todo mundo o que é um convite para comprar. Convite para comprar. Nada mais do que a gente está dentro da casa do gigante e esse fractal 17 começa a aprontar, a mostrar resistência. Sim. Mas o tamanho do fractal 17 é insignificante em relação do gigante. Então, enquanto a turma está vendendo aqui, o gigante está comprando. Resultado, novos topos e continuação da subida. Então, Sim. muito bonito. Assim, a gente não vê isso no clássico setup evitando linha vermelha, mas viu dentro do setup de convite para comprar. Perfeito. E também tem só chamando a atenção que tem um rock, né, Bo, 17 sozinho abaixo de zero virando para cima. Deu 2 oportunidades lindo, aí também. Perfeito. Bem, vamos lá. Eu vou falar aqui agora da próxima oportunidade que eu identifiquei, que foi Mills 3, também numa região importante. Ele está ganhando uma mima 72, tem que acompanhar para ver o que vai acontecer por aqui. Mas ele deu ali uma puxada forte de alta, voltou para um ponto de retração dessa última puxada, cerca ali de 50, 61,8 de retração. Também tem um setup de 3 linhas verdes com uma linha vermelha. Então, mais um candidato que, por enquanto, está evitando fazer novo fundo, né? Então, veio testar que não fez novo fundo. Vamos ver se ela vai conseguir retomar ali e testar novamente a região dos 11,75, né? Que é esse topinho anterior, e quem sabe voltar ali para testar as linhas verdes. Muito bem. Eu gosto muito desse candidato aí. Queria ver como é que ele fica em relação das mimas e também se tem divergência lá no topo. Vamos dar uma olhada. Mimas. Ele tá num ponto importantíssimo, né? Suporte 144. Parece-me que a retração ele fez 62%, né? Sim, chegou perto ali, né? Parece que ele está tentando voltar para testar o topo ali também, sim. Sim. E com relação às divergências, vamos ver aqui o Rock. Ele tinha uma divergência ali no topo aqui, né? Nesse topo vai ter divergência até. Sim, exato. Isso me preocupa, que ele poderia fazer 3 movimentos para baixo, mas antes disso, provavelmente, é um teste do topo, e se ele falhar no teste do topo, aí ele entra numa terceira onda para baixo de novo. Sim. Preocupação quando a gente tem um novo topo com divergência, e ele, de fato, caiu bem no primeiro movimento. Eu acho que ele vai tentar testar o topo, sim. Ele está recusando aqui renovar fundo, né? Então, vamos ver. Acho que aqui é o ponto de decisão. Se ele realmente romper essas resistências, chance aí de voltar lá para os 14. Uhum. E bem. Por último aqui, que eu selecionei foi Tupi 3. Outra candidata aí também com 3 linhas verdes e uma linha vermelha, né? Então, também está evitando aí, por enquanto, fazer novos fundos, apesar que não fez um topo maior que o anterior ainda, né? Nessa última pernada de queda. Mas, segurando aí nessa linha vermelha, começando a trabalhar acima de topos anteriores, pode voltar aí para testar essa de 28,74, 29,80, testar aqui essa primeira linha verde novamente. Uhum. Muito interessante. Eu acho que
cara, ele não, chegando no ápice desse triângulo ali, ele vai tomar uma decisão. Com 3 linhas verdes alinhadas para cima, é muito mais fácil ganhar na compra do que na venda, né? Concordo contigo. Esse último movimento que ele fez, achei muito interessante, voltando aqui em outubro, setembro, esse fundo que ele fez ali, mais um exemplo de convite para comprar com 3 linhas verdes e o preço numa zona roxa, chegou no primeiro alvo, virou para cima e fez novo topo. Agora, fez novo topo também com divergência negativa. Então, a gente pode sofrer 3 movimentos na contra-tendência. Chegando no ápice desse triângulo, vai ser importantíssimo tomar de decisão. Vão ficar de olho, mas concordo, assim, bastante interessante. Tupi 3, né? Eu adoro 3 linhas verdes e evitando uma linha vermelha. Muito bonito o setup. Perfeito. E para finalizar, vamos falar do S&P 500, né? Colocar aqui a ETF, o SPY. Tinha comentado antes de férias numa possibilidade de onda 3 para cima, né? Que o S&P 500 tinha voltado para um ponto de retração dessa última pernada de alta, né? Então chegou ali nos 50%, ficou ali um bom tempo andando de lado, acho que umas 2, 3 semanas andando de lado ali. E aí agora está tentando iniciar aquela terceira pernada de alta, né? Então seria aqui uma onda 1, 2, quem sabe aí iniciar um terceiro movimento. Só que assim, eu percebi que ele está testando aí novamente uma linha de tendência de topos, né? Ele bateu cabeça, voltou para a região de 50% e está testando mais uma vez essa linha de tendência aí. Então vamos acompanhar. Se ele romper essa linha de tendência, abre alvo aqui para testar os 4.100, né? Que no SP é com os 4.100. Depois aqui tem os 4.200, 4.300, que seriam os próximos pontos de atenção. Então vamos ver se o S&P 500 consegue aí dar continuidade nesse movimento de onda 3 e buscar ali as resistências próximo dos 4.300, né? Então, acho que é isso que eu vejo para S&P 500. Eu não tenho nada para acrescentar essa análise aí. Eu acho que esse é o mais provável mesmo. Ele está nesse ponto acima de uma linha verde importante. Ele tem um suporte duplo 34 com 2 alvos. Você desenhou ele subindo, ele ganha mais suporte 72, ele ganha a primeira linha verde com alvo segunda linha verde. Ele tem alvos lá em cima mesmo, uns 430, 440. Eu realmente, eu acho que ele está no ponto importante de decisão, mas mais fácil, o caminho de menos resistência no momento é para cima. Assim. Perfeito. E o Bitcoin, né? Vou finalizar com o Bitcoin, que durante as minhas férias ele resolveu andar. Estava bem lateral aqui, enquanto eu ainda estava aqui no... Ele está só esperando você sair de férias. Foi isso mesmo, ele estava no canalzinho aqui que ele estava respeitando. Eu até chamei a atenção do pessoal na sala de Cryptobo que existia assim uma possibilidade de uma onda 3, né, quando eu pegava esse movimento aqui, ó. Então eu tinha marcado esse movimento no gráfico de 120 minutos, onde é que seria uma pernada 1, ele tinha voltado ali para uma região de 50%, ele poderia iniciar mais uma puxada para cima, né? Uhum. A princípio eu tinha marcado como alvo essa região de topo, né? Ele seria um ponto que eu entenderia que ele poderia ter uma certa dificuldade, mas ele passou direto, já veio inclusive para testar um outro topo aqui. E pelo semanal, quando eu olho, eu vejo a possibilidade de ele buscar o topo de 25 mil, né? 25 mil, que é esse topo aqui, o próximo aqui pelo semanal. Então, ficar de olho porque o Bitcoin abrindo possibilidade de voltar para testar essa região 25 mil, linha vermelha. Tomar cuidado com compras agora, porque ele deu uma esticada, né? Então, pode estar comprando no topo de uma onda 1 aqui, dessa última puxada mais forte. Eu acho que o mais interessante seria esperar aqui pelo menos uma retraçãozinha aí dos 38%, 50%, e aí quando ele começa a formar um pivôzinho, aí fica bem interessante para a gente tentar mais uma entradinha e quem sabe tentar levar lá nos 25 mil. Então, o Bitcoin andou bem, inclusive a gente até lançou a carteira, né? Acho que foi no dia que eu saí de férias, a gente lançou a carteira e ela andou muito bem ali, com 5 ativos, e deu para pegar bem esse movimento aí. Mas se mandou bem na entrada da carteira também. Agora a gente está zerando, esperando um pullback para entrar mais uma vez. Na sua ausência, a gente tem analisado todos os dias também. E eu falei para todo mundo que acima de 19 mil a gente vai tentar chegar nos 25, 26. Exato. Então, eu acho que é isso. A gente tem oportunidade de curto prazo com o alvo na casa de 26 mil. Perfeito. Eu concordo, eu acho que Bitcoin é isso daí. Quebrou o padrão de queda, não está mais com topos e fundos descendentes no gráfico diário, acho que dá mais uma puxada aí, pelo menos até os 25 mil também. É isso mesmo.
Muito bem. Beleza? Então, acho que é isso aí, né, Bo? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, essa é para todo mundo ficar atento, que a gente tem um novo projeto de opções FICUB, que vai ser lançado no dia 6 de fevereiro. Tem 3 anos de preparação nisso, uma nova equipe que vai tocar, um projeto bastante robusto, solução robusta, combinando nossa tecnologia, nossos estudos estatísticos dos últimos 3 anos e novas probabilidades, realmente taxas de acerto muito fortes, beirando a 70%, 75%, gerenciamento de risco muito, muito forte também, e no final disso, o resultado bastante interessante, bastante. Então, para ficar de olho nos próximos 2 semanas, vamos fazer mais alguns lives, etc. Aliás, hoje à noite, eu acho que o Gustavo, que vai participar, né, liderar esse projeto, vai estar com você, só para você apresentar para o público. Hoje de manhã, o Rafael estava comigo no Morning Call. Então, a gente vai introduzindo um pouco eles. Eles são mestres FICUB também, têm 4 anos de experiência com metodologia. Então, eu estou super animado como isso. Opções não é cemitério de malandro quando você faz realmente, quando isso opera da forma correta. Tem bastante potencial para ganhar bem. Bom, foi um prazer de novo você estar de volta. Estava com saudades e agora vamos retomar nosso programa de oportunidades semanais aqui na segunda de manhã. Monitor do mercado, dá um oi para todo mundo aí, né? Perfeito. E aí, semana que vem estamos de volta, né? Excelente, não, é isso daí. Convidar todo mundo aí para acompanhar a nossa programação aqui no canal do FICUB, no Monitor do Mercado também. E você falou das opções aí, Bo, só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo tem um link aí para quem quer entrar na lista VIP, né, e receber aí todas as informações do nosso projeto. Beleza, muito bom. Bom, Alan, bom te ver Beleza? de novo. Grande abraço para todo mundo. Conheça nosso site, dá uma olhada lá, veja o que a gente tem para te ajudar a ganhar da forma transparente, né, consistente, tranquilo e também junto conosco.